meninas! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um filme chamado 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Sobre o que vocês acham que esse filme fala? Ele parece, pelo nome, ser um filme de terror, mas na verdade não é. A intenção do diretor é que ele fosse um filme de criança. Mas, conforme foi passando as gravações, ele percebeu que ficou um filme meio pesado. Mas ainda assim não era de terror, é que ele leva uma reflexão muito forte. O filme conta a história de um menino chamado Connor O'Malley. Ele tem uma vida muito complicada. A mãe dele possui câncer numa fase bem triste e terminal. E o pai dele mora em Londres e o pai dele mora nos Estados Unidos. Então eles não têm contato. E a única pessoa que ficaria com ele quando a mãe dele falecesse seria a avó dele. Mas eles não se dão muito bem. A avó dele trata ele muito mal e eles também não se gostam e não têm muito contato. O Connor, ele passa diversas situações ruins. Além dessa situação com a mãe dele, eles ficam fingindo que está tudo bem. A mãe dele conta pra ele que cada vez que surge um tratamento novo, vai funcionar. E ele acredita nisso, pra não ficar pensando nas coisas ruins e tal. Então ambos ficam se enganando. Mas isso não ajuda muito pra ele, porque quando essa hora chegar, ele não vai estar preparado. Além das outras situações que ele passava na família dele, ele também sofria bullying na escola. Ele apanhava e os meninos judiavam dele. Então, na janela do quarto dele, dá pra ver um cemitério, onde tem uma árvore muito grande. E quando o câncer da mãe dele chega na fase terminal, ou seja, nos últimos dias dela, essa árvore vira um monstro na cabeça dele e começa a conversar com ele. E esse monstro que aparecia na janela, ele aparecia todos os dias à 00:07. A árvore diz que vai contar 3 contos pra ele. E o quarto seria o Connor mesmo contando pra árvore a verdade do que ele tá sentindo. Como se a árvore fosse um psicólogo e ele pudesse desabafar. Ele poderia ver a vida dele, mas de uma outra forma, como se ele enxergasse a vida dele por fora. O primeiro conto é sobre um rei que casa com uma mulher que diziam no reino que ela era bruxa. Mas na verdade ela não é. E conforme vai desenrolando a história, o Connor descobre que a moral daquela história é o egoísmo, o quanto ele era egoísta, que ele nunca pensava, ele queria que todo aquele sentimento que ele estava sentindo da mãe dele, da doença da mãe dele, terminasse. Então, inconsequentemente, ele desejava que a mãe dele morresse. Mas não no sentido, ai meu Deus, eu quero que minha mãe morra, e sim no sentido, eu quero que meu sofrimento acabe. E isso acaba se tornando egoísta, porque ele só pensa nele, não pensa no sofrimento da mãe dele também. A segunda história é sobre um boticário, que na verdade é apotecário, mas quando foi traduzido, todo mundo fala boticário. Esse boticário é a história de um pastor. O pastor, ele pregava muito na igreja dele que o boticário era uma pessoa ruim porque ele usava magia para curar as pessoas. Na verdade não era isso, o boticário também era uma pessoa boa. E um certo dia, as filhas do pastor adoecem e ficam muito doentes, são 2 filhas. E o pastor leva para o boticário tratar. Mas o boticário pergunta pra ele, o que você vai fazer, o que você faz pra eu poder curar as suas filhas? E o pastor diz que falaria na igreja que o boticário é uma pessoa boa, ou seja, ele mudaria totalmente a história que ele estava vendendo para os fiéis. Então o boticário diz que não vai curar as filhas dele porque ele é um homem de fé sem fé, porque a qualquer momento ele pode mudar a história dele, ele pode mudar o que ele está dizendo. A terceira história, que na verdade não é bem uma história, é como se o monstro jogasse um take da vida do Connor pra ele mesmo ver e enxergar do lado de fora. Que são os dias que o Connor sofre bullying na escola e o menino bate nele. Mas certo dia, o menino chega nele e em vez de bater, diz que nunca mais vai fazer isso na vida dele. Porque o Connor, a partir daquele dia, se tornaria invisível. Então o monstro aparece pra ele e como se fosse um jato de coragem ver aquilo, o Connor sai correndo e diz que nunca mais quer ser invisível, que ele não é invisível pra ninguém. E começa a bater no menino. Como se batendo, descontando tudo que ele já apanhou, tudo que ele sofria, todos os sentimentos dele, até o menino parar no hospital. O que a história quer passar com isso é que o menino que era invisível se tornou mais solitário ainda quando se tornou visível. Então chega a hora da quarta história, a hora que o Connor tem que revelar o que ele está sentindo pro monstro. Então vem à tona todos aqueles sonhos que ele estava tendo, quando o chão se abria e a mãe dele caía dentro. Então aquilo virou realidade. E quando a mãe dele caiu dentro, a árvore pegou ele e colocou ele na mão dele, como se fosse conversando ali. Então a árvore pedia pra ele a todo momento contar a verdade, dizer o que ele estava sentindo. E o Connor se recusava, e de tanto insistir, ele finalmente falou que ele queria que tudo aquilo acabasse. Então a árvore colocou ele no chão, repousando do lado dele, e voltou a ser árvore, porque antes era monstro, agora voltou a ser árvore. Então, simultaneamente, a avó dele estava procurando ele que nem doida pela casa, porque estava acontecendo algo muito ruim. Então, quando a avó dele acha ele deitado, repousando do lado da árvore, ela chama ele pra conversar e diz pra ele que eles precisam ir correndo pro hospital, porque a mãe dele estava morrendo. Naquele exato momento, a mãe dele estava morrendo.
A árvore já tinha dito pra ele que estaria com ele quando tudo acabasse. Então, quando ele chega no hospital, do lado do leito da mãe dele, ele vê o rosto da árvore e pergunta pra ela, o que eu faço agora? Então a árvore diz pra ele, conta a verdade. E ele finalmente conversa com a mãe dele sobre o que ele estava sentindo. Porque, como eles viviam se enganando, eles nunca tinham tido aquela conversa sincera sobre o que ambos sentiam. E ele conta pra mãe dele que ele nunca quis que ela morresse de verdade. Ele nunca quis aquilo que ele estava pensando que ele queria. Então, a mãe dele vira e também vê a árvore e dá um sorriso pra ela. Então, no final do filme, ele mostra que todos aqueles desenhos, aquelas histórias que ele tinha ouvido do monstro, a mãe dele tinha guardado num caderno de desenho. Exatamente, todas as histórias desenhadas. Tinha um desenho do monstro desenhado e a mãe dele no ombro dele. Como se a mãe dele também já tivesse visto aquilo. E isso fica mais evidente porque na cena do hospital ela olha pra onde estava supostamente o monstro que o menino estava vendo e dá um sorriso. Então ambos eles viam a mesma coisa. E bom, vamos ao que interessa. O que eu achei do filme? Eu gostei muito do filme pela moral que ele passa, que traz uma reflexão para nós mesmos, sobre o egoísmo e sobre nós nos enganarmos às vezes. Portanto, tem uma fase do filme que eu acho que pega muito e que explica o que ele quer dizer no geral, que é a árvore que diz para o menino. Humanos são criaturas complicadas, acreditam em mentiras agradáveis, reconhecendo a verdade dolorosa que as torna necessárias. Então, ou seja, a gente mais pra gente refletir o quanto a gente se engana sobre as situações, pra gente não sentir a verdade, o quanto aquilo vai nos machucar de verdade. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Assiste mais vídeos lá no nosso canal que a gente vai lançar, só que não, isso aqui é só pro trabalho da banda. É isso aí, banda, te amo. Beijos. Baby, can't you see?